os 5 degraus que você precisa subir se quiser vencer as doenças autoimunes. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candéa, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Qualquer pessoa que sofre com as doenças autoimunes, é evidente, tem um sonho de se ver livre desse tipo de problema. Mas uma outra coisa que também passa pela cabeça de uma pessoa que enfrenta esse tipo de problema é algo que foi implantada no drive mental dela e que não é culpa dela. E esse drive mental repete para ela todos os dias: você vai ter que aprender a viver com isso, isso não tem cura, tem que tomar remédio para o resto da vida. E o grande problema é que as nossas vidas são guiadas pelos paradigmas. E se você criou esse paradigma que doença autoimune não tem cura e que você tem que passar o resto da vida com isso, então, de fato, o teu paradigma é que guia a tua vida, e a reversão desse tipo de problema que você poderia encontrar, o paradigma te impede de seguir em frente no caminho da tua cura, do teu bem-estar. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito deste vídeo de hoje, deixa eu te alertar com relação a uma coisa. Com relação a esses 5 degraus que você tem que subir, não pense que você pode subir 2 e deixar 3 para lá, ou subir 3 e deixar 2, ou mesmo subir 4 e deixar para lá 1. Não, de forma nenhuma. Os 5 degraus, eles têm que ser trilhados por você. E isso tem que ficar bem claro. E a próxima coisa que a gente tem que entender, antes de ir para o primeiro degrau, é saber que toda doença autoimune tem uma origem. Toda, sem exceção. E hoje a ciência, ela corrobora aquilo que os chineses sabem há mais de 5.000 anos, que a saúde, ela começa e termina no intestino. E como não poderia deixar de ser para as doenças autoimunes, isso também é aplicável, com uma coisa que é chamada de síndrome do intestino permeável. Para você entender isso, eu sempre gosto de fazer a seguinte explicação. Imagine que o nosso intestino é como se fosse as paredes da sua casa. Essa parede aqui atrás de mim, ela foi construída com tijolos. Para fixar um tijolo ao outro, você colocou cimento. Imagine que essa parede aqui é o teu intestino. Os tijolos do teu intestino são os enterócitos. E o cimento do intestino é a glutamina, que o seu organismo produz. Agora vamos entender o que é que isso tem a ver com a síndrome do intestino permeável. Existem certos alimentos que você ingere que com o tempo vão desgastando esse cimento que fica entre um tijolo e outro. Ou seja, existem certos alimentos que vão degradando a glutamina, que é o cimento que fica entre um enterócito e outro. Mas antes da gente falar desses alimentos que fazem essa degradação, a gente vai dar o primeiro passo para o primeiro degrau. E o primeiro degrau é: você deve começar a aplicar a desincrustação fecal. O que foi que a gente falou? Que toda doença autoimune começa com a síndrome do intestino permeável, que ocorre quando certos alimentos começam a degradar o cimento entre os enterócitos. Qual é a função do processo de desincrustação fecal? Tirar a incrustação que com o tempo não só dá ensejo à síndrome do intestino permeável, como também a incrustação impede com o tempo que o teu organismo reponha aquela glutamina
que foi degradada com a ingestão de certos alimentos, que a gente vai falar no segundo degrau. Então a primeira coisa que obrigatoriamente você tem que fazer é realizar o processo de desincrustação fecal. É o que todos os meus pacientes fazem quando chegar lá na clínica, justamente se queixando de alguma doença autoimune. É a primeira coisa que eles fazem. Então, dado o primeiro passo no primeiro degrau, desincrustação fecal, vamos então agora para o segundo degrau. Retirada dos alimentos inflamatórios. A lista de alimentos inflamatórios é gigantesca. Então, para facilitar, eu vou citar apenas os 3 principais. E você começando a tirar esses 3, você já vai estar dando um grande passo na reconquista da sua saúde. Agora presta atenção. Desses 3 que eu vou citar, o último deles é o pior de todos, porque é ele que dá a origem à síndrome do intestino permeável. Então olha só, o primeiro alimento inflamatório que você tem que tirar da sua vida, o primeiro deles, açúcar. De todos os alimentos inflamatórios que existem, o açúcar é o pior. Porém, ele não é o principal responsável para a eclosão da síndrome do intestino permeável. Mas é o primeiro alimento que você deve retirar. Segundo alimento inflamatório que você obrigatoriamente tem que retirar dos seus hábitos alimentares: leite. Agora sim, a gente vai para o terceiro e aquele principal responsável pelo surgimento da eclosão das diversas doenças autoimunes, que é o glúten. É justamente o glúten que dá origem ao desenvolvimento da incrustação fecal. Então, adianta você fazer o processo de desincrustação fecal e continuar ingerindo glúten? Não. O que você vai estar fazendo é enxugando gelo. É por isso que eu disse no início que não adianta você subir 4 degraus e deixar um de lado. Isso não funciona. Então, entendido isso, segundo degrau, tirar todos os alimentos inflamatórios. Terceiro degrau, suplementar com magnésio. O brasileiro é a segunda população do mundo que mais apresenta deficiência de magnésio. E se você parte do princípio que o magnésio ele participa de mais de 300 reações no seu organismo, então sim, é correto você dizer que a deficiência do magnésio também é um dos causadores do surgimento dos mais diversos tipos de doenças autoimunes. É claro que você pode ser bem específico, porque para cada magnésio você vai ter uma aplicação específica, como por exemplo, magnésio treonato para a saúde do cérebro, cloreto de magnésio para o início da reposição de magnésio, magnésio glicina, enfim, diversos são os tipos de magnésio. Porém, por onde você tem que começar? Reposição do magnésio. Qual é a melhor forma de você começar a repor o magnésio? Justamente com o cloreto de magnésio, que é o mais acessível. Você não sabe como preparar, porque você pode prepará-lo em casa, no conforto do seu lar. Então você não sabe como fazer, não tem problema, você vai fazer o seguinte. Quando terminar o vídeo aqui, você vai entrar aqui embaixo na descrição e você vai encontrar o link da nossa comunidade do Telegram. E lá você vai encontrar um protocolo te ensinando como é que você não só prepara o magnésio em casa, mas também a posologia, como é que você usa ele, tá bom? E presta atenção, magnésio não é medicação, magnésio é suplemento. É uma coisa que o organismo de todo mundo, presta atenção, todo mundo, sem exceção, precisa. Quarto degrau, desinflamar o corpo.
Uma pessoa que desenvolveu uma doença autoimune, qualquer que seja ela, é porque apresenta um corpo inflamado. Ah, professor, mas não é suficiente simplesmente tirar os alimentos inflamatórios? Não. Além de tirar os alimentos inflamatórios, você tem que começar o processo de desinflamação do seu corpo. E segundo, o grande doutor Nozancan, ele ensina uma coisa fantástica. O trabalho da doutora Elizabeth Blackburn relacionado aos telômeros. Mas nesse trabalho dela, a gente encontra algo mais fantástico ainda, que é o que interessa para a gente aqui no caso das doenças autoimunes, que é o seguinte: o seu próprio corpo ele tem mecanismos que permitem com que o seu corpo seja desinflamado. Um desses mecanismos é a produção de uma substância chamada miocina, especificamente uma miocina anti-inflamatória. Mas tem uma condição para que o teu corpo produza essa miocina. E que condição é essa? Que você dê um estímulo muscular correto ao seu músculo para que ele comece a produzir miocinas anti-inflamatórias. Sim, porque é o músculo que produz as miocinas anti-inflamatórias. E qual é a melhor forma de estímulo muscular para que o seu músculo produza essas substâncias? Musculação. Através do trabalho da doutora Elizabeth Blackburn, você atesta isso. Se você não quiser acreditar nela, tudo bem, muito embora ela seja Nobel de Medicina, mas tudo bem, aí é com você. Com toda certeza você tem nesse ponto a seguinte indagação: professor Paulo, mas eu sofro com uma doença autoimune e eu sinto muita dor. Como é que eu vou praticar musculação se eu já sinto dor? A primeira pergunta que eu te faço é: qual é o teu limite? Por exemplo, todos os dias você consegue acordar de manhã e andar? Se você consegue isso, significa dizer que você tem uma capacidade de contração muscular que consegue, pelo menos, suportar o peso do próprio corpo. Você tendo um profissional capacitado, habilidoso, ele vai, dentro dos teus limites, começar a desenvolver um protocolo de treinamento onde você comece a estimular a tua musculatura a produzir miocinas anti-inflamatórias, e assim você começa a estimular o teu próprio corpo na produção desses anti-inflamatórios naturais, que vai ser mais um recurso que vai te ajudar a vencer a doença autoimune. Infelizmente eu tenho que dizer que hoje em dia não é um negócio tão fácil a gente encontrar profissionais de fato capacitados como educadores físicos para conduzir da forma adequada esses pacientes. E não apenas educadores físicos, mas fisioterapeutas. Mas sim, eles existem. Principalmente os fisioterapeutas esportivos e os educadores físicos que têm qualificação específica a trabalhar dentro de uma sala de TRP ou sala de musculação. Entendido isso, vamos agora para o quinto degrau. O quinto e último degrau é o chamado tratamento dos 4 R's. Primeiro R, retirar. Segundo R, reparar. Terceiro R, reinocular. E quarto R, repor. Observa uma coisa. O primeiro R de retirar diz respeito também ao segundo degrau que a gente citou, que é o que? Retirar os alimentos inflamatórios. Esse segundo degrau faz parte do primeiro R de retirar. No segundo R, reparar, veja que coisa interessante. Entra a glutamina.
quando num determinado momento do processo você começa a suplementar glutamina. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque glutamina não é medicação, assim como o magnésio. Glutamina é um suplemento alimentar. Como eu disse, o seu próprio corpo produz. Mas no caso de quem sofre com a doença autoimune, como ela começou lá atrás com a síndrome do intestino permeável, então num determinado ponto do processo, onde você já está no 5º degrau, você vai precisar começar a suplementar com glutamina. Agora, veja que coisa interessante. O 4º R, que é repor, ele diz respeito a repor o quê? Veja que coisa difícil. Presta atenção. Repor aquilo que vai te devolver a saúde da tua flora intestinal. Pois qualquer pessoa que sofre com uma doença autoimune também está passando por um processo de disbiose. E para você reequilibrar a sua flora e sair desse processo de disbiose, como é que você começa essa reposição? Fazendo uso de pré-bióticos, que todo supermercado tem. Aquele famoso Yakult. Essa é uma das fases do processo. Agora, nesse ponto, vale a pena eu citar algo muito importante. William Davidson é um pesquisador do trigo geneticamente modificado. E tem um livro dele, fantástico livro, que é muito fácil você encontrar alguém falando sobre esse livro aqui mesmo no YouTube. O livro é Barriga de Trigo. Olha, prestou atenção no título? O que é que a gente já falou 2 vezes só nesse vídeo aqui sobre males específicos que a ingestão do glúten traz? E aí vem William Davidson chamando mais uma vez a nossa atenção com relação a isso. Então, se você se interessar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para caso você queira fazer a aquisição deste livro lá na Amazon. Com detalhe, eu não estou ganhando nada com isso. A única coisa que eu ganho é o teu bem-estar. Mas fica aí porque a gente não terminou não. Ainda tem uma coisa muito importante. Como doença autoimune é algo muito sério, mas que você está vendo que está ao teu alcance de vencê-la, eu decidi fazer uma coisa por você, além desse vídeo aqui. Eu vou te presentear hoje com um livro de minha autoria intitulado Adeus à Fibromialgia. Só que tem uma coisa, presta atenção. Qual é o dia de hoje? Olha na tela. Eu estou te oferecendo esse meu livro de presente, mas você só vai ter acesso a esse livro até a meia-noite de hoje. Presta atenção aqui na tela, porque se você assistir esse vídeo depois dessa data, de uma coisa você vai ter certeza, que você não vai ter mais acesso ao livro. Por quê? Eu só estou liberando esse acesso para você baixar ele gratuitamente, ele está no formato PDF. Eu só estou disponibilizando até às 22 horas de hoje, desta data que você está vendo mais uma vez aqui. Presta atenção. Se você perder essa oportunidade, desculpa, mas eu não posso fazer nada. Eu já estou te dando esse presente. O que é que você tem que fazer agora? Aproveitar. E sabe uma coisa que você também deveria aproveitar? É a oportunidade de praticar o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Principalmente compartilhar, porque eu acho que você concorda comigo que esse vídeo aqui é um conteúdo que merece ser compartilhado com todo mundo que nesse momento está sofrendo com alguma doença autoimune. E se você curte o vídeo, o próprio YouTube ele começa a dar relevância ao vídeo compartilhando com outras pessoas. O próprio YouTube faz isso, mas para isso você tem que vir aqui embaixo na mãozinha assim, clicar e curtir. Mais uma coisa, se você sofre com problema de doenças autoimunes ou qualquer outro problema de saúde,
e quiser agendar com a gente a sua consulta, seja presencial, seja online, o que é que você vai fazer? Entre em contato com a gente ou pelo nosso WhatsApp profissional ou então pelo nosso e-mail, que você também vai encontrar os dois aqui embaixo na descrição. Agenda a tua consulta que a gente vai ter o maior prazer e vai te pegar pela mão e te tratar com o maior carinho para você recuperar a sua saúde. E mais ainda, você gosta do nosso trabalho, você quer contribuir muito mais, você pode se tornar o nosso patrocinador. Ou então você pode fazer a contribuição através do nosso Pix, que está aparecendo aqui, ó. E através dele você pode fazer a sua contribuição. Ou entrar em contato pelo nosso e-mail para se tornar o nosso patrocinador. E eu te desejo um excelente, maravilhoso e abençoado início de semana, saúde física, mental e emocional. Que Deus, o dono da minha vida, do meu trabalho e deste canal, nos abençoe. Muita, muita paz para você. Tchau, tchau.